sério mesmo, velho. O pessoal vai todo mundo falar que você tava com o rosto inchado. Aí a gente fala que a gravação foi muito cedo. Vê se tem que chegar aqui do outro lado ali. Você tá lindo, vamos. Novidade. Pode apresentar, nego, já que você tá soltinho, pode apresentar hoje. Primeiro vamos começar com a apresentação das roupas dele no carnaval. Não, você tá maluco? Jota. Fala galera da TV.com, tá começando mais um TV.com Esportes. Aqui ao meu lado o Marquinhos Meirelles, nosso multiuso da televisão, fala de futebol, fala agora de vôlei também. E para falar de vôlei, falar sobre as Olimpíadas, do meu lado Duda Miranda. Duda, um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Duda que é o especialista da vez aqui para falar sobre o voleibol durante as Olimpíadas. E já começando, Duda, sinta-se em casa na TV.com, sua sensação de estar aqui no nosso estúdio, você já acompanha um pouquinho o nosso trabalho e principalmente você que também já joga vôlei aqui há um tempo na cidade de Cordeiro e já tem uma experiência, né? Eu agradeço o convite, primeiramente, né? Para mim é um prazer estar aqui, falar desse esporte que faz parte da minha vida desde moleque. Aliás, até um pouquinho antes, porque começou lá com a minha mãe, né? Eu puxei isso dela. E voleibol, assim, permeia a minha vida desde os 12 anos, assim, né? Eu comecei a jogar com 12 anos, esse ano tá fazendo 28 anos que eu jogo vôlei. E, assim, sempre respirei no meu dia a dia voleibol. Então, poder falar sobre isso, né? Falar da campanha dos nossos atletas na Olimpíada, para mim é um prazer muito grande. Bom, muito bacana. Marquinhos, tem alguma pergunta pra gente começar? Não, só agradecer mesmo a tua participação e dizer pro telespectador que a gente sempre tenta melhorar. E nessa questão nós trouxemos um cara que ama o vôlei, pratica o voleibol, é formado, né, em educação física. E qual é a outra formação que você tem também, que você estava falando? Né, antes da educação física eu me formei em comunicação, né? Se formou em comunicação, é um educador físico, né? E é um cara que pratica, agora também pode passar por uma cirurgia, né, cara? Que devido a Tantos anos jogando, né, o corpo acaba cobrando, né? Então, eu já convivo com uma lesão no meu ombro há muitos anos, por causa do voleibol mesmo. E lutei muito para não passar por essa cirurgia, mas agora eu cheguei num estágio que não vai ter como. E possivelmente na semana que vem eu já esteja encarando esse processo. Aí a gente frequenta a mesma academia, aí ele já tá fazendo a fisioterapia lá, né? Você fica roubando lá direto, lá na academia. Ele fica lá, mas Ele não faz frequenta nada. a academia, ele não pratica, ele só frequenta. Não, eu vou lá, vou sério, porque, pô, pra manter esse corpo aqui... Pra cuidar do leitão bolado, que ele come 103 de madrugada, quem tem que cuidar do leitão bolado dele é Duda, que tem que passar sério pra ele, pra tentar manter. Duda vai lá só e fica lá sem fazer nada, só andando de um lado pro outro na academia e tal, e eu fico malhando sério, né, cara? O Bruno fica lá, pô, dar uma moral pra E o que mim. isso tem a ver com voleibol? Mas é tranquilo, é só mesmo pra dar uma pincelada pra vocês verem que o cara é um cara que pratica mesmo, que vive o esporte, tirando todas as brincadeiras que a gente costuma fazer um com o outro, é um cara que vive muito isso. E eu já queria começar perguntando pra ele uma coisa que eu não sou um conhecedor do voleibol, mas gosto, acho bacana. Na dupla do vôlei de praia, o Pedro e o Evandro, e o Alisson e o Bruno Schmidt. Dessas duas duplas, qual que você acha que tem mais condições, pela qualidade, pela técnica, pela raça? Quais estão sentindo assim um pouco da pressão também, porque jogar em casa, no Brasil, com a torcida a favor, e muitos esportes estão sendo também ficando contra, porque tem sofrido muito com vaias, com muita pressão. Qual é o seu olhar quanto a isso? O que você acha nessa questão? Olha, o vôlei de praia, diferente do que muita gente acha, ele é praticamente um esporte à parte do voleibol, né? É bastante diferente. Quem já jogou o voleibol indoor, né, o voleibol de quadra, e teve a oportunidade de experimentar o vôlei de praia, vê que é muito diferente. Você tem a areia que muda o tempo da bola no ataque, o salto, tem o vento que influencia, a luminosidade do sol. Então, assim, é bem diferente, né? Então, assim, em relação às duplas que você perguntou, o Pedro Solberg e o Evandro são uma dupla muito forte. Porque normalmente no voleibol de praia, você tem um cara que é mais alto, tem uma estrutura mais forte, que é um cara que geralmente é o bloqueador da equipe. O outro geralmente é um pouco mais baixo, mais técnico, né, que vai fazer a parte de fundo de quadra, vai defender e tal. E eles unidos formam o time deles, né? E já no caso do Pedro e do Evandro,
eles têm uma peculiaridade muito engraçada, porque o Evandro é enorme, né? Tem um potencial físico muito grande, e o Pedro, ele é muito técnico. Só que o Pedro já foi considerado o melhor bloqueador do mundo, né? Então eles trocam, às vezes, essa postura. É uma dupla muito dinâmica, né? O próprio Evandro, ano passado, foi considerado o melhor sacador do mundo. Então é uma dupla muito forte, mas é uma dupla muito nova. Eles são jogadores novos. Então, assim, pelo que eu tenho sentido, né, eles não fizeram uma primeira fase muito boa, né? Eles só tiveram uma vitória. Todos os jogos deles foram para o tie-break, foram disputados. Eu não estou desmerecendo a qualidade, é uma dupla sensacional. Mas é uma dupla que, me parece, ainda está sentindo muito jogar dentro de casa. O peso da torcida, que era para ser o terceiro jogador, está pesando no ombro deles um pouco. Mas não tem como tirá-los da disputa. São uma dupla que podem surpreender, são muito fortes. E então a gente pode esperar sim uma boa participação deles. O Alisson e o Bruno Schmidt têm características semelhantes a dele. O Alisson é enorme, é um jogador de muita força física, e o Bruno, ele é extremamente técnico. Só que nas duas duplas, a gente estava comentando em off aqui antes de começar a gravação, eu tenho visto muitos erros quase infantis, né? E você vê que são erros que normalmente eles não cometem no circuito mundial. Então, assim, eu sinto que o emocional está pesando um pouco nas nossas duplas. O Alisson e o Bruno Schmidt, eles só perderam um jogo na fase classificatória, então eles estão um pouco melhores, né? Mas, ao mesmo tempo, são duas duplas muito fortes. Então, assim, a gente tem chance, sim, de vê-las duas duplas na final, né? Graças a Deus, do jeito que ficou o chaveamento agora para as oitavas de final, a gente tem essa possibilidade deles se encontrarem numa final, e é possível, né? Eu não vou dizer que é 100% certeza, mas é possível. Mas eu acho que eles têm que controlar um pouquinho melhor os nervos, né? Tem que abaixar um pouquinho a bola, a ansiedade, e mostrar o voleibol que eles realmente têm. E essa peculiaridade, né, do Brasil ter essa dupla dinâmica, essa versatilidade, que a gente não vê mais uma dupla brasileira nesse estilo que você falou, que ficou mundialmente conhecida, até no Ouro em Atenas, como o Ricardo Emanuel. Que o Ricardo era o grandão e o Emanuel fazia o fundo de quadro. Isso está sendo uma tendência no voleibol de praia, ou só o Brasil tem essa dupla que os dois fazem um pouco de tudo ali? Olha, eu não sei se chega a ser uma tendência, mas a gente tem visto as duplas tentando se uniformizar, né? No sentido de que todo mundo vai conseguir fazer tudo mais ou menos no mesmo nível, né? Porque você não pode depender de um jogador só bloqueando e um só defendendo, porque nem sempre ele vai conseguir chegar no bloqueio a tempo e o outro tem que fazer a parte dele. Então, assim, não sei se ainda chega a ser uma tendência, mas eu acredito que num futuro próximo a gente vai ter duplas muito equiparadas nesse sentido, onde eles sejam jogadores realmente universais. E nisso, essa dupla brasileira tem se destacado bastante. Bacana. Até um pouco para chegar também um pouco à perfeição, né, nesse caso, né? Os dois tentarem ser completos, para não ficar muito aquela coisa, eu só faço isso e você faz isso. E eles estão sempre se completando. No caso das duplas de vôlei de praia feminino, a gente tem aí a Larissa e a Thalita, que são espetaculares. Principalmente a Larissa é uma jogadoraça, top, ela é muito craque. E elas montaram essa parceria para serem campeãs olímpicas. A ideia delas, desde a formação dessa dupla, foi para isso. São uma dupla muito forte. Eu vejo elas hoje, junto com a Walsh e a Janis, como as favoritas ao ouro olímpico, né? É bem possível que seja a final olímpica. E a gente tem aí a Ágata e a Bárbara também, que são uma dupla muito forte. Foram campeãs do circuito ano passado, né? Mas eu sinto elas até fisicamente um pouquinho atrás, né? São uma dupla mais nova, né? Não tem tanta bagagem. Quando eu falo não tem tanta bagagem, elas, como eu disse, elas foram campeãs mundiais, elas têm sim uma experiência. Mas a Larissa, ela já está aí há muitos anos no Olimpíada, circuito. né? Então, assim,
Eu vejo uma possível final entre as americanas e a dupla da Larissa e da Thalita. Eu acredito nisso. Show de bola. Mudando um pouquinho agora de assunto do vôlei de praia, nós vamos pro vôlei de quadra. O Brasil ontem, que acabou perdendo, né, para os Estados Unidos no masculino, mas o feminino vai muito bem, obrigado. Duda, esse parâmetro, a gente faz muito essa comparação no futebol, né? Futebol masculino estava decepcionando um pouco, conseguiu uma vitória. O futebol feminino já vinha jogando há muito tempo. O voleibol masculino ganhou em Atenas, mas teve 2 pratas, se não me engano, né? Pequim e Londres. Foram 2 pratas, né? Para perder a decisão para os Estados Unidos e para a Rússia. E o voleibol feminino, no entanto, ganhando medalhas olímpicas, medalha de ouro. Sempre contra os Estados Unidos. Sempre contra os Estados Unidos. E essa comparação, futebol e vôlei, você acha que é por aí, o feminino às vezes que acaba sendo um pouco desvalorizado no futebol, é também desvalorizado no vôlei e acaba conseguindo resultados talvez melhores que o masculino? Olha, eu não digo que a gente consiga resultados melhores. A gente tem 2 cenários bastante diferentes no voleibol masculino para o feminino hoje, tá? A gente tem no feminino aí de 4 ou no máximo 5 equipes mais ou menos do mesmo nível. Eu citaria aí Brasil, Estados Unidos, Sérvia e China. 4 equipes que podem estar na final olímpica e podem ser campeões olímpicos. A gente tem equipes como Estados Unidos, Brasil, a Rússia, a Polônia. A gente tem a França, que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente viu a Argentina está fazendo uma Olimpíada muito bacana. A gente tem a Itália. Então, o cenário masculino é bem mais complicado, é bem mais equilibrado do que o feminino. No feminino, a gente tem menos equipes no mesmo nível. Então, assim, não posso dizer que as meninas, apesar de terem menos mídia, digamos assim, do que os meninos, estejam fazendo mais bonito. Eu acho que as 2 equipes são fortíssimas. A gente tem os 2 melhores treinadores do mundo, indiscutivelmente. O Bernardinho no masculino, o Zé no feminino. São 2 craques, sabem muito bem o que fazem. E eu acho que a gente está muito bem encaminhado. A gente teve essa derrota para os Estados Unidos que foi, eu não digo atípica, mas assim, foi o jogo da vida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acho que jogou tudo que tinha para jogar, né? O que não tinha, porque assim, pelo que eu vi da temporada de 2015 para 2016, foi a melhor partida dos Estados Unidos até agora. Perderam pro Canadá, né? Na estreia. Eles estrearam perdendo de 3-0, o Canadá jogou muito, sem menosprezar os Estados Unidos, mas o Canadá jogou muito. Perderam para a Itália de 3-1, um jogaço também. Mas o que eles fizeram ontem com o Brasil era um saque suicida e entrando, né? Não era um saque que eles davam aquela porrada e a bola ia para fora. Um ou outro que entrava, não, né? Muito bem encaixado, um passe beirando a perfeição. O Brasil vinha, dava na bola e os caras botavam a bola na mão do levantador. E um oposto que virou tudo. O Anderson ontem, que é um dos melhores opostos do mundo, né? Um jogador muito versátil, que já jogou na ponta também. O cara fez a partida da vida dele. Então, assim, não dá pra gente falar assim, poxa, mas perdemos os Estados Unidos e agora a gente vinha tão bem e eles vinham de 2 derrotas. Não, o vôlei é muito dinâmico. Como eu falei, no masculino a gente tem muitas equipes no mesmo altíssimo nível. Então, não dá para desanimar com a derrota de ontem, né? O Brasil pode jogar um pouco melhor do que jogou e os Estados Unidos fez o jogo da vida dele. Porque se perde ontem, se zera os pontos ontem, estaria quase eliminado, fora da Olimpíada. Então, assim, eu acho que a gente está muito bem, tanto no masculino quanto no feminino. Né? O feminino hoje, o feminino vai jogar agora com a Coreia. Tem um jogo bastante difícil e termina a fase de classificação no domingo contra a Rússia, que é um clássico. Mas o masculino, por exemplo, caiu no grupo mais difícil da Olimpíada. Sim. Né? Um grupo que tem a Itália, que tem os Estados Unidos, que tem a França, né? Um grupo muito difícil. Já o feminino pegou um grupo mais fácil, né? Que começou pegando Camarões, que é uma seleção sem expressão, não tem tão né? tradição, Chegou né? pela primeira vez numa Olimpíada. Depois pegou a Argentina, que ainda é uma seleção que está querendo se estruturar no cenário internacional. Na quarta-feira, aí sim, pegou uma força que é o Japão e jogou muitíssimo bem. As meninas do Brasil jogaram muito, não deixaram o Japão jogar. E a gente está pegando adversários numa crescente. Agora vem
A Coreia, que tem a Kim Yong, que é considerada uma das melhores jogadoras do mundo, né? É a jogadora a ser marcada, e a gente fecha a participação na fase de classificação contra a Rússia, de Kosheleva, Goncharova. São jogadoras enormes de um potencial físico absurdo. Você fala do meu espanhol, eu quero ver falar do russo dele. Não, deixa- Sai fora, mano. Eu falo um negócio desse aí, a língua dá um nó e eu não aguento nem continuar a conversa. Então o Brasil passa no feminino tranquilo na fase de grupos. Rapaz, eu não digo que vai passar tranquilo. A gente tem 2 jogos complicados. Complicado. aí. Coreia e Rússia, Coreia né? e Rússia são jogos que tudo pode acontecer. Eu acredito no Brasil estar saindo em primeiro lugar. Eu acredito que a gente tenha condições de vencer as 2 equipes. Mas são jogos bem parelhos. Hoje, no feminino, então, o principal rival do Brasil seria realmente os Estados Unidos. A gente vem aí de 2 finais olímpicas contra elas, né? 2 grandes jogos. E hoje, pra mim, são um time a ser batido. Um time que joga com uma velocidade absurda e tem um potencial físico muito grande. Uma defesa será muito que, estruturada. será que eles estão um pouquinho na frente do Brasil? Olha, até o início desse ano, era consenso entre todas as pessoas do voleibol que os Estados Unidos era a seleção a ser batida. A gente teve o Grand Prix, né, que é a versão feminina da Liga Mundial agora, que a gente teve no final Brasil e Estados Unidos, que foi absurda, foi uma final emocionante. Tem um vídeo do Duda comemorando, a gente vai ter que botar uns pisos aí, mas isso aí é um pouquinho da emoção, né? O que a gente pode sentir, Marquinhos, no futebol é o que o Duda sentiu no voleibol, e isso é muito bacana, é a paixão realmente. E o Brasil conseguiu ganhar, né? Pois é, foi um jogo... Mas vai colocar o vídeo dele, né? Eu acho melhor não. Não, coloca o vídeo dele, Eu acho coloca o melhor vídeo não. dele. Não, tem que colocar, Mas cara. enfim, foi uma final sensacional, né? E o Brasil jogou muita bola. Não foi assim, os Estados Unidos teve... Não, os Estados Unidos jogou muito, mas o Brasil jogou mais ainda. Né? A gente tem 2 centrais... Aliás, foi um jogo de centrais. Né? As maiores pontuadoras daquelas centrais foram as centrais americanas e as brasileiras. A gente tem um duelo de centrais muito forte, que é uma característica que não existia no voleibol. O central, antigamente, ele tinha a básica função de bloquear. Né? Ele atacava, óbvio, mas a função principal dele era o bloqueio. E hoje a gente vê aí uma Thaísa, uma Fabiana. Pelos Estados Unidos a gente tem a Adams, a Aricandevo, que são jogadoras muito fortes e que têm decidido partidas no ataque. Então, assim, eu acho que hoje a gente está basicamente no mesmo nível e qualquer resultado pode acontecer entre essas 2 seleções. Mudando agora um pouquinho para o masculino. O cenário masculino realmente o Brasil caiu num grupo muito difícil, muito complicado, mas conseguiu aí ganhar alguns jogos e principalmente quem o Bernardinho dava como favorito, né, que era a seleção da França, tomou um 3-0, um baile da Itália no primeiro jogo. Realmente mostra esse equilíbrio que está tendo no masculino. O Brasil consegue passar em primeiro, a Itália que vem de 3 vitórias consecutivas, ganhando o México com 3-0. Eu assisti até o jogo e eu sou muito fã do Zaitsev, o ponteiro. Não começa não. Não começa não. Nada falou direito. Tá? Falei, lá. Não, ele fala bem. Lá. É um cara que, gente, da Itália, cara, sabe tudo, cara do futebol, Tá, mas o nome dele joga é russo. tudo. Ele é russo, o Zaitsev é filho do Zaitsev da União Soviética. Calma. O cara, ele sabe demais. Eu só acho engraçado a cara que ele faz, entendeu? Nada além disso, o cara é demais. Meu Deus. Segue. Enfim, eu vi também uma mescla muito forte no time da Itália. Igual no time dos Estados Unidos. Que, Itália? Não, os Estados Unidos, o levantador também tem 20 anos, é um levantador jovem. O levantador da Itália também é jovem. O Zaitsev já tem um pouco mais de experiência, mas ainda é jovem, se não me engano, tem 24 anos. Tá começando a surgir uma nova geração. E dessa geração do vôlei, principalmente nesse cenário olímpico que tá, tem algum jogador que você fala, esse aí vai ser, sei lá, eu não sei se estou falando muita bobagem, mas tipo o novo Giba, o novo cara que vai resolver. No Brasil a gente tem o Lucarelli, que surgiu muito bem, mas assim, nas outras seleções, principalmente no nível ali europeu, que é onde está concentrado o voleibol, tem alguém que você fala assim, esse pode ser o cara? Olha, eu acho assim, não só no nível europeu, assim, essa Olimpíada, principalmente no masculino, no feminino também, a gente tem a seleção da China que é extremamente jovem, e para mim vai ser a seleção a ser batida nos próximos Jogos Olímpicos. E no masculino a gente tem grandes atletas que estão surgindo. A gente tem o Lucarelli, como você falou, do Brasil. A gente tem o Gianelli, que é o levantador italiano, que foi o levantador mais novo a chegar à seleção principal. É um rapaz muito alto e de muito talento, né? E hoje é o titular da seleção italiana, jogando no nível que está jogando.
né? Então, a gente tem aí nos Estados Unidos o Christensen, que é o levantador também, muito novo, você já citou, espetacular. A gente tem o Sander, que é o ponteiro, também muito jovem. O Russell, que é o outro ponteiro americano, muito jovem. Então a gente vem aí com uma nova safra mundial de jogadores novos e bastante altos e fortes fisicamente. Então, assim, se o voleibol já é tido como um esporte gigante, a tendência é que isso aumente ainda mais, né? Então, tem sim uma nova safra. A gente tem o Douglas, que está na reserva da seleção masculina, e é um jogador alto e de muito potencial, e que vai dar muitas alegrias para o Brasil, eu acredito. O Brasil, ele teve uma renovação muito grande no voleibol masculino, né? E a gente vê muito assim, eu que pouco acompanho, tenho que ser franco, que pouco acompanho, gosto, mas quando está passando no jogo não sou um aficionado, um fã como você que vive isso, a gente vê. E a gente, pelo que eu vejo, não tem aquela coisa como no futebol, que aparece um cara muito bom e já querem comparar ele a um Giba, como é no futebol. No voleibol, o que eu sinto, pelo pouco que eu acompanho, é que aparece um Lucarelli. Nossa, o Lucarelli, ele é muito bom. E é falado o nome dele, não comparando com outro jogador que já se aposentou ou que está se aposentando. Eu acho isso muito bacana no voleibol, porque fica uma coisa muito concentrada, eles trabalham a mente daquele jogador para que ele seja melhor por ele a cada dia. E a seleção hoje, a gente vê, não tem um nome que vai aparecer como tinha o Giba, como teve o Tandy, mas é uma seleção muito uniforme, um grupo, né, muito fechado de pessoas que querem um só objetivo. Não é só igual aquela coisa no futebol que dá no pé de fulano que fulano resolve. No voleibol não, tem muito, né, muito bem distribuído, né, aquela questão, o jogo está apertado num lado, né, dá para o outro, e não fica só nessa coisa. Como que você pode me explicar quanto a isso? Como é feito esse trabalho? Assim, a gente tem um trabalho de base muito bem feito no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. A gente tem o centro de treinamento das seleções em Saquarema, que é uma estrutura fantástica, a ser copiada pelo mundo inteiro, né? E a gente vê hoje, né, o Brasil, ele tem grandes atletas, mas o Brasil ele ganha no conjunto, né? Ele se mantém no top pelo conjunto, né? A gente não é a seleção mais alta, a gente não é a seleção que defende mais, a gente não é a seleção mais forte no ataque, mas a gente talvez seja a seleção que melhor reúna todos esses fundamentos, né? Então, está sempre entre os melhores em cada fundamento. Exatamente. A gente, no conjunto, acaba se sobressaindo. E eu acho que isso deveria ser até levado um pouco para o futebol também, né? Porque são esportes coletivos, né? Ninguém joga sozinho, né? Então a gente precisa dessa mentalidade. Por exemplo, a gente tem o Lucarelli que está despontando no masculino, a gente tem a Gabizinha, que é novinha, que está no feminino também, mas o time não foca nelas, nesses atletas, né? A gente, como eu falei, a gente tem os dois melhores treinadores do mundo, indiscutivelmente, são fantásticos, e o trabalho é o coletivo. O time, ele joga pelo grupo, né? Ele não joga em função de fulano ou de ciclano. E eu acho que esse é o grande diferencial do Brasil. E uma outra questão agora mais no feminino, você tem uma amiga até mesmo particular, né? A Lia. Aí você estava falando que ela está treinando à parte porque ela ainda não acertou com nenhum clube para a próxima temporada, não é isso? Mais ou menos assim? A gente está vivendo um momento muito complicado no Brasil, né? Apesar de a gente estar num ano olímpico, a gente está vivendo uma crise econômica muito forte. Era essa parte que eu queria... Muito forte. E a gente tem visto praticamente todas as equipes diminuírem muito o investimento. Então a gente tem muito atleta indo para fora. A Thaisa vai jogar na Turquia, né? A Natália vai para a Turquia, a Fegaray continua jogando lá fora, ela estava acertando a renovação dela na Rússia. E a Denise, que também é da seleção, vai jogar na Itália. Jogadores que sempre jogaram aqui dentro, né? E estão sem mercado, porque não há investimento. E esses campeonatos, eles são fortes, né? Dentro dos seus países, são muito fortes. Sim, sim.
é uma coisa também muito bacana que às vezes a gente tenta, eu vivi muito futebol e às vezes é uma coisa que eu não consigo entender por que no futebol as pessoas vão sempre para os mercados que pagam mais, mas com menos competitividade. E no voleibol a gente vê sempre indo do Brasil sempre para o topo do voleibol no mundo. Eu acho que a gente tem em cima do que você está falando, a gente tem um exemplo muito interessante da Natália. Ela recebeu a China, né, que é um mercado mundial, economicamente falando, muito forte hoje em dia. Eles estão montando uma liga muito forte esse ano. Né? Então, já levaram algumas americanas, algumas estrelas europeias, tem muita gente indo jogar na China esse ano. É porque ele esqueceu de desligar. Relaxa. Eu não. Oh, mas uma coisa que, tipo assim... Não. Vou desligar aqui. Oh, mas deixa eu te perguntar. Mas, voltando. O que acontece? A Natália recebeu uma proposta milionária para jogar na China esse ano, né? E ela resolveu ir para a Turquia. Ela vai jogar no Fenerbahçe, que é uma equipe top no mundo, né? Ela vai jogar com jogadoras de um potencial muito grande, como a Kim Young, que ela vai enfrentar hoje. É uma das melhores ponteiras do mundo, vai estar no time junto com ela. O time é praticamente uma seleção do mundo. Eu fui formar uma panelinha. A levantadora é da Tailândia, que também é considerada uma das melhores do mundo. Né? A Thaísa vai para a Turquia também, vai jogar junto com a Kosheleva, que é ponteira da Rússia. Caraca. Então a Turquia hoje tem um dos maiores campeonatos do mundo. E a Natália, ela preferiu ganhar menos, mas ir jogar em alto nível. Né? Então, assim, é óbvio, a vida do atleta, ela é curta, né? O atleta se desgasta muito rápido, ele tem uma vida útil não muito longa, então ele precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa, né? Então ele tem que fazer o pé de meia, e lá fora ganha-se muito mais do que aqui, óbvio, né? Mas existe essa visão da manutenção da parte técnica, ou até do aprimoramento. Né? Então, assim, eu não vou jogar, sem menosprezar ninguém, mas eu não vou jogar em Camarões porque eles vão me pagar 10 milhões por temporada. Né? Eu prefiro jogar numa liga mais forte, recebendo. Foi exatamente o que a Natália fez. Ela vai jogar numa liga muito forte, uma liga onde ela vai ter a oportunidade de jogar o campeonato europeu também, recebendo bem menos do que ela receberia na China, mas sabendo que ela vai estar competindo em alto nível. Vai estar sempre no top, né? No topo ali. Bacana. Sobre a Lia, você saiu daqui, né, uma vez e foi assistir um jogo. Conta um pouquinho pra gente como foi. Essa história foi muito bacana. Como eu falei, o vôlei está no meu sangue desde moleque. E eu sou completamente apaixonado. E jogo desde os 12 anos. Né? E sou canhoto. E assim, nessa minha trajetória no vôlei, eu sempre me identifiquei muito com jogadores canhotos, né? Porque são poucos no mercado, né? E por ser, é muito diferente você jogar contra, pelo menos no vôlei, eu não tenho essa experiência no futebol, não posso dizer, mas no vôlei a característica de jogo é muito diferente do canhoto para o destro, né? Até o posicionamento, geralmente o canhoto joga na saída de rede, né? E aí eu sempre me identifiquei muito, né? E a Lia é uma paixão na minha vida, né? Desde que eu a vi jogando pela primeira vez, né? Na primeira Superliga dela, e me apaixonei, comecei a acompanhar, assistir sempre os jogos. E isso em 2011 foi muito interessante. Eu lembro que eu descobri que ela tinha Twitter na época, né? Tava começando essa coisa e tal. E aí eu fiz um Twitter só para me comunicar com ela, né? Para poder conversar com ela. E eu estava de férias na época, foi até a época que teve a tragédia aqui na região serrana, e eu ia ter um jogo no Rio, a Lia na época jogava pelo Pinheiros de São Paulo, ia ter um jogo entre Rio e Pinheiros, e eram as duas equipes invictas na competição até então. E eu falei, caraca, eu tenho que dar um jeito de conhecê-la pessoalmente, né? Eu falei, fã sabe como é que é, né? Faz maluquice. Eu tenho que dar um jeito de ir. E aí eu liguei para um colega meu no Rio, que era daqui de Cordeiro e tal, na época morava lá, ele já jogou vôlei comigo, gosta também. Falei, pô,
vai ter um jogo aí assim, isso aqui, você não quer ir comigo não? Não sei andar no rio. Falei, preciso de alguém para me guiar. Né? Não quer ir comigo? Ele, não, vamos embora, vem, desce no Novo Rio que eu te pego, a gente vai. E a gente foi. Né? Eu mandei a mensagem para ela, falei, pô, Li, ó, se eu for no jogo, tem como a gente trocar uma ideia para eu te conhecer? Não sei o que ela, não, Duda, vem, não sei o que, vai ser legal. E eu fui, assim, meio que na cara e na coragem fui, né? E foi bacana, porque a gente estava na fila lá do ingresso, né, para comprar o ingresso, esperando para começar o jogo, e de repente veio o Correia, repórter da Globo, né? E do nada, assim, veio me entrevistar, assim, para compor a matéria dele, né? E ele ficou muito bobo, porque, tipo, eu era da região serrana, tinha saído, andado esse espaço todo, né? Para ir só para assistir um jogo de vôlei lá. E ele ficou mais espantado porque eu não fui torcer pelo Rio de Janeiro, né? Apesar de morar aqui no estado, eu estava torcendo por equipe de São Paulo por causa da Lia, né? E foi muito bacana porque ele ficou se surpreso de eu ter ido para lá torcer por um time de São Paulo por causa da Lia, né? Então, assim, e aí naquele dia eu tive a oportunidade de assistir o jogo e conhecê-la no final do jogo, né? E ali começou passar da coisa de atleta e de fã, e a gente começou a crescer uma amizade, né? Hoje a gente troca ideia direto, eu torço muito por ela, é uma jogadora muito guerreira, ela já foi maior pontuadora da Superliga, né, numa edição da Superliga, é uma canhota muito forte, mas está sofrendo com esse problema que a gente está vivendo esse ano, né? Dessa crise econômica, então ela ainda não fechou com uma equipe nenhuma, mas torcendo por ela e espero que ela consiga realmente ir para uma grande equipe. Você falou um pouquinho sobre a parte técnica do vôlei. A gente no futebol costuma muito falar assim, o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, enfim. Tem como se fosse um Pelé, assim, do vôlei. E, hoje em dia, quem é o melhor do feminino e quem é o melhor do masculino? Olha, é uma pergunta bastante complicada, assim. Né? No feminino, a gente tem a Kim Yeon, que é a ponteira coreana. Ela é hoje considerada uma das maiores jogadoras do mundo. Mas eu acho muito complicado você botar um nome, assim, né? Como no futebol, né? Teve o Pelé, né? Hoje a gente fala tanto no Messi, no Neymar e tal. Mas a gente tem grandes nomes, né? Na própria seleção brasileira tem a Natália que está voando, né? A gente tem... nos Estados Unidos a gente tem a Larson, que é uma ponteira também extraordinária, uma grande jogadora. A própria levantadora americana, né, a Alicia Glass, é fantástica. A própria Dani Lins, brasileira. A Kosteleva, da Rússia. A Goncharova, da Rússia. Então a gente tem uma série de jogadores eu acho muito difícil. Né? Eleger uma, né? A Kim Yeon, ela é considerada a melhor do mundo hoje. Mas eu acho anos muito atrás foi difícil. até uma russa, acho que Gamova o nome dela. Sim. Que era uma... Era a nossa algoz, né? Ela altíssima, com 2,2 de altura, uma oposta russa. E esse ano ela não está na seleção, ela preferiu por problemas físicos não participar. Mas sempre foi uma grande jogadora. Mas é aí que está, né? Eu acho muito difícil você eleger o grande jogador. Ela era uma grande atacante. Mas isso não quer dizer, mas ela não era tão boa na defesa. Ela tinha um passe não era bom. no caso ela era oposta, ela não recepcionava. Mas assim, em outros fundamentos ela às vezes deixava um pouco a desejar. Ela era indiscutivelmente uma das maiores atacantes do mundo, né? Mas eu acho muito difícil dizer, esse cara é o melhor, né? No masculino a gente também tem jogador, o Anderson, o oposto americano, ele é muito completo, porque apesar de ser oposto, ele joga na Rússia, ele é ponteiro, ele passa também, um cara muito completo, né? A gente tem na Itália o Zaitsev, que você citou, também é um cara que na seleção é oposto, mas ele joga como ponteiro em time, é um cara muito completo. O próprio Lucarelli, apesar de ser novo ainda, mas está despontando muito. A gente tem o Lucão, que é um central sensacional, que faz uma dupla com o Bruninho, inclusive em times, né? Eles foram campeões italianos esse ano, com bolas que você não acredita de onde. Então, existem muitos jogadores que são acima da média, né? Então, se você citar um nome especificamente, ou do masculino ou do feminino, eu acho um pouco complicado.
Show de bola. Tem mais alguma pergunta, Negão? Não, tô tranquilo. Hoje Fechou? eu recebi uma aula De voleibol. Tô muito feliz, muito tranquilo e Então já fica o convite aqui, né? Assim que acabar as Olimpíadas, Duda volta de novo para dar o panorama, né, da seleção brasileira feminina, masculina do vôlei de praia, das duplas, né? Duda, muito obrigado por você ter vindo aqui nos nossos estúdios. E suas considerações finais, pode ficar à vontade para o telespectador aqui da TV.com. Não, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, né? Para mim, falar de voleibol é uma coisa que eu amo, né? Qualquer rodinha que tiver, qualquer pessoa que... Pô, Duda, eu adoro falar sobre voleibol e ter a oportunidade de falar assim numa TV, eu acho bacana porque a gente atinge muita gente, né? E assim, no mais agora é torcer pelos atletas do Brasil. A gente tem grandes chances de medalha com todos eles, tanto na quadra quanto na praia. Eu acho que a gente tem boas equipes muito fortes. E tomara que eu possa voltar aqui para falar de vários ouros do Brasil, né? Com certeza. Porque eu acho que essas equipes estão se dedicando aí 4 anos de treinamento, porque o ciclo olímpico é assim, acabou uma Olimpíada, eles já começam a pensar na próxima. Então é dedicação muito grande. E eu espero que a gente tenha muitas felicidades com as equipes brasileiras. Então é isso, Marquinhos, tem mais alguma coisa? não, show de bola. Só Fechou? agradecer mesmo, brigadão. E mesmo. boa cirurgia também, né? Que você vai... Obrigado. boa Fazer cirurgia. Vai ser um período difícil para mim, porque eu vou ter que ficar parado, eu vou ficar 40 dias de tipoia, e depois são de 5 a 6 meses de recuperação com fisioterapia. Mas eu estou com bons profissionais, o meu cirurgião é excelente, o meu fisioterapeuta é muito bom, que é o Rodrigo aqui de Cordeiro. E eu vou passar uma fase difícil de recuperação, mas o meu projeto é realmente tá voltando às quadras em 2017. Eu já tô velhinho, mas acho que ainda tenho uma lenha para queimar aí e voltar a jogar realmente. Show de bola, Duda. Muito obrigado por ter vindo aqui na TV.com. Bom, você continua acompanhando aí a programação aqui da TV.com. TV.com Especial Olimpíadas, TV.com Esportes, aqui você é mais.